Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Fabrício Bastos. Vou trabalhar com vocês hoje um tema que vem suscitando grandes questionamentos, na verdade muitas dúvidas sobre como aplicar, como utilizar e de que maneira se posicionar sobre esse tema. Muita gente fala que ele é um tema novo. Eu costumo dizer que ele não é um tema inteiramente novo. É um tema que, na verdade, nós já estudávamos, mas não com tanta relevância como agora. É um tema que, na verdade, importamos de outro sistema jurídico. Eu vou dar uma pincelada também essa questão dos sistemas jurídicos. E a gente vai tratar do chamado precedente. Hoje, a gente vai tratar, a rigor, da chamada parte geral ou teoria geral dos precedentes. Vamos enfrentar um tema que, a meu ver, é de relevância máxima para o estudo de vocês. Beleza? Então, vos apresento a teoria geral dos precedentes. Primeiro ponto, como eu já falei, muita gente se equivoca ao afirmar que só com o advento do Código de Processo Civil de 2015 que se passou a estudar o sistema de precedentes no Brasil. Não é muito certa essa ideia. Primeiro, se você pegar lá na época pré-independência do Brasil, já se falava em teoria dos precedentes. À época se aplicavam as ordenações aqui no Brasil, as ordenações advindas do nosso reino de Portugal. Então perceba, já naquela época, repito, época pré-imperial, já se falava em precedentes. Não se usava esse termo precedente, mas já aplicava a ideia de um precedente. Depois, ao longo do desenvolvimento do nosso sistema jurídico, alguns pontos passavam ali pelo sistema de precedentes. Lá, por exemplo, na década de 40, quando no Supremo começou-se a ventilar a ideia de criação de enunciados da jurisprudência dominante, que hoje chamamos de súmulas, naquela época já se entendia, olha, eu preciso aqui ter algum tipo de regramento, algum tipo de orientação de como a jurisprudência funciona. A partir daí veio o Código de Processo Civil de 73 e nas suas sucessivas modificações a gente consegue perceber ali a presença de alguns institutos, de alguns instrumentos que nos remetiam à ideia de teoria dos precedentes. Posso aqui trabalhar a ideia do controle de constitucionalidade, a eficácia vinculante das decisões em sede de controle, que já existia em certa medida, mas que no CPC a gente começou a trabalhar de outra forma. Posso também citar a criação da súmula vinculante, e a gente vai até discutir aí se súmula realmente é ou não um precedente, há uma certa discussão doutrinária sobre isso. Posso trabalhar com vocês a ideia do incidente de afetação de competência, posso trabalhar com vocês a ideia do sistema de recursos repetitivos e por aí vai. Então, cada uma dessas etapas anteriores, de certa forma, cunharam o que hoje alguns gostam de chamar de sistema brasileiro de precedentes. E é muito interessante, quando eu vou tratar desse tema em sala de aula, muitos alunos me perguntam o seguinte: mas Fabrício, veja só, o nosso sistema ele segue a tradição da família jurídica da Civil Law. Como que eu posso trazer instrumentos, institutos que são típicos, que são específicos lá da tradição jurídica da Common Law, que alguns preferem chamar de Case Law? Como que eu vou trabalhar essa ideia? Como que eu posso combinar os dois sistemas? Será que com a adoção do sistema de precedentes no Brasil passamos a encampar a família da tradição da Common Law? Ou passamos a ter, de certa maneira, sistemas mistos, ou melhor, sistema misto? Eu tenho de um lado a característica primordial da Civil Law e do outro, com a aplicação do sistema de precedentes da Common Law. Bom, nenhuma das respostas está integralmente correta. Eu não posso afirmar, e aí vocês vão encontrar isso na doutrina com certa facilidade, eu não posso afirmar de maneira peremptória que o Brasil adotou o sistema jurídico da Common Law. Não é verdadeira essa afirmação.
eu também não posso mais afirmar que o Brasil adota integralmente o sistema da Civil Law, justamente por causa dessa interface, dessa influência do sistema da Common Law. Então, a rigor, o que eu tenho hoje? Nós continuamos seguindo a família jurídica da tradição da Civil Law com institutos da Common Law. José Carlos Barbosa Moreira já falava dessa interface, dessa interpenetração entre os sistemas jurídicos. Então fica atento a essa ideia, tudo bem? Então repito, mantivemos o nosso sistema jurídico pertencente à família da tradição da Civil Law. Contudo, há uma interface com o sistema jurídico derivado da tradição da Common Law. Tudo bem? Por que essa leve introdução ela é importante para o nosso estudo de teoria geral dos precedentes? Como toda teoria geral, como toda parte geral, nós somos obrigados a trabalhar com uma introdução. Introdução seja de ideias, de concepções, de conceitos, mas nós somos obrigados a tratar da introdução. E separei para vocês um primeiro ponto que eu reputo de extrema relevância. Dá uma olhada aqui. Que é microsistemas. Microsistemas. E de cara, já coloca nas anotações de vocês. Existem várias formas de microsistemas em nosso sistema jurídico. E aí, perdoe o truísmo, mas repito, há várias formas de exteriorização de microsistemas. E isso vai ser primordial para que você absorva a seguinte concepção. O nosso ordenamento jurídico ele é formado primordialmente por códigos e leis esparsas. E aí se criou a ideia de que alguns códigos, algumas leis são tão minuciosas, trazem tantos detalhes, com tantas matérias diferentes, que na verdade elas criam mini-sistemas ou microsistemas. A guisa de exemplo, lei de locações, Código de Defesa do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Torcedor, Estatuto do Idoso, Estatuto do Estrangeiro e por aí vai. Todas essas normas que eu citei para vocês, todas elas sem exceção, têm aspecto civil, administrativo, processual civil, processual penal e algumas delas, inclusive, tipos penais. Então vejam que, a despeito de serem leis extravagantes, elas são tão minudentes, são tão minuciosas na regulamentação, que trazem diversas searas do direito. Isso nada mais é do que a formação de um mini ou microsistema. Contudo, sempre se entendeu, de certa forma, na doutrina, que os microsistemas ou mini-sistemas, eles faziam parte de uma codificação específica. Então eu tenho um microsistema de defesa do consumidor, do inquilinato, do estrangeiro, do torcedor e por aí vai. Quando você começa a desenvolver o estudo da tutela coletiva, você passa a ter uma visão um pouco diversa do que é o mini ou microsistema. Você passa a verificar o seguinte: bom, porque tange a tutela coletiva, eu não tenho uma única lei que regula a tutela coletiva. Não há um código de processo coletivo que reúna todas as regras legais. Mas como eu tenho leis esparsas, leis extravagantes, tratando a seu modo, de forma bem específica, a respeito ou de um procedimento da tutela coletiva ou do direito material coletivo, eu posso afirmar que o conjunto intercomunicante de todas essas leis forma, o conjunto de todas essas leis forma o chamado micro ou mini sistema da tutela coletiva. Professor, não ficou muito claro para mim aqui a ideia. Vamos lá. Por exemplo, se você quiser tratar do tema direito urbanístico, qual é a regulamentação que você vai usar? Você vai encontrar inúmeras regulamentações legais sobre direito urbanístico.
Mas concordam comigo que direito urbanístico, de uma forma basilar, versa sobre tutela coletiva? Eu penso que não há nenhuma linha de discussão quanto a esse ponto. Portanto, todas as leis que tratarem do tema direito urbanístico formam um microsistema do direito urbanístico. Mas esse microsistema do direito urbanístico pertence a um microsistema maior, que é o da tutela coletiva. Professor, mas qual vai ser a ação proposta? Eu vou olhar as leis que regulam as ações coletivas. Então, até esse momento, já falei para vocês de dois tipos de microsistemas. Um microsistema que está atrelado a uma única regra legal e um segundo microsistema, que é o da tutela coletiva, que faz parte de um conjunto de normas intercomunicantes que versam sobre a tutela coletiva. É muito interessante, dependendo da doutrina que você adotar para estudar tutela coletiva, você vai encontrar o seguinte trecho. Na tutela coletiva há um sistema de vasos intercomunicantes entre as diversas leis que regulam o tema. Por exemplo, só a guisa de ilustração, porque não é o nosso tema central, mas só a guisa de ilustração, basta você trabalhar com duas normas de reenvio. O artigo 90 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 21 da Lei de Ação Civil Pública. Verificando essas duas normas, repito, 90 do Código de Defesa do Consumidor, 21 da Lei de Ação Civil Pública, você vai perceber que há normas de reenvio, ou seja, há um sistema intercomunicante entre essas regras. Tudo bem? Bom, com o advento do CPC de 2015, aí eu preparei aqui para vocês um esquema para mostrar que existem basicamente dois microsistemas dentro do Código de Processo Civil de 2015. Se você estudar isso, essa parte introdutória, por exemplo, no livro do Fred Didier, ele vai falar de um terceiro microsistema dentro do CPC, que é o microsistema de resolução antecipada do mérito. Mas aqui eu vou manter em dois microsistemas, porque eles versam sobre o tema, melhor dizendo, objeto dessa nossa aula. Então vamos lá. O primeiro microsistema está previsto lá no artigo 928, e é o microsistema de julgamento ou de resolução de casos ou questões repetitivas. Fazem parte desse microsistema o IRDR, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas, e os recursos excepcionais repetitivos, leis, RESP e RE repetitivos. Então esse é um microsistema que existe no bojo do Código de Processo Civil de 2015. Já o segundo microsistema específico sobre o que tratamos é o microsistema de precedentes ou de formação de precedentes. E aí você vai encontrar o IRDR, que eu já falei, o incidente de resolução de demandas repetitivas, que está lá no artigo 976. Você vai encontrar o IAC, que é o incidente de assunção de competência. Perceba, ele faz parte do microsistema de precedentes, mas não de casos repetitivos. O controle de constitucionalidade, lembrando que há normas sobre controle de constitucionalidade no Código de Processo Civil. Súmula vinculante, mas espera aí, professor, súmula vinculante está no CPC? Cuidado, há uma lei que regula a criação da súmula vinculante. Está lá previsto também na Constituição. Mas, no artigo 927 do CPC, está lá previsto súmula vinculante. Então ela faz parte desse microsistema. E por fim, o que eu já falei, RESP e RE repetitivos. Coloquei aqui todas as remissões, não se preocupem porque vocês vão ter acesso a esse material de acompanhamento de aula, então não se preocupem, vocês vão ter acesso a todas essas remissões. Mas o que é importante aqui? São dois dados relevantíssimos para vocês. O primeiro, a mera existência desses dois microsistemas, repito, de resolução de casos ou questões repetitivas e o microsistema de formação ou criação de precedentes. Tudo bem? O primeiro está no artigo 928 e o segundo está no artigo 927. Fechou? Beleza.
Segunda importância sobre o tema. Qual é a razão de ser? Ou melhor, qual é a finalidade de saber sobre a existência de microsistemas? Eu posso, de alguma forma, usar essa ideia de microsistema? Então vamos lá. A principal importância desta ciência, de você absorver essa ideia, é a seguinte. Toda vez que você se deparar sobre alguma questão envolvendo formação, criação, aplicação, superação de precedentes, entre qualquer instituto processual, você vai pegar o código e olhar assim, pô, cara, nesse ponto aqui eu sei que existe uma regra sobre a formação de um precedente. Mas, cara, nesse procedimento aqui específico, eu não estou encontrando. O que eu faço? Aí que é o pulo do gato. Veja, a partir do momento que você verificar a ocorrência de alguma omissão na regulamentação de um tema afetou a formação de precedentes, formação, aplicação ou revogação de um precedente, toda vez que você se deparar com isso, você vai buscar a solução no microsistema de precedentes. Ou seja, esse microsistema de precedentes tem uma finalidade relevantíssima, qual seja, resolver não só antinomias, como principalmente resolver omissões na regulamentação do tema. Tranquilo? Exemplo. Vamos imaginar que você está diante de um determinado caso concreto e você não está certo de que o precedente vinculante invocado pelo magistrado se adequa perfeitamente ao seu caso. Perceba a ideia. Você está diante de um caso concreto, pendente, você sabe da existência de um precedente vinculante, mas você não está certo de que esse precedente realmente se amolda às especificidades do seu caso concreto. A despeito dessa sua percepção, o juiz aplica esse precedente e resolve o seu caso concreto de forma equivocada. E aí você para e pensa, bom, vai adiantar eu interpor um recurso? Porque se eu interpuser um recurso, fatalmente esse meu recurso vai ser improvido, porque ele vai estar contrário a um precedente vinculante. Será que não seria mais interessante eu evitar que esse precedente se aplique ao meu caso concreto? Por exemplo, demonstrando ao juiz que, apesar daquela ratio decidente existir, apesar daquele precedente vinculante existir e obrigatoriamente ter que ser aplicado, mas o meu caso concreto, ele ostenta uma peculiaridade tão grande que não se aplica ao meu caso concreto. Então eu tenho que afastar do meu caso concreto. O que fazer? Um outro exemplo, que vocês vão ver que a solução vai ser a mesma. Você está diante de um caso concreto e você recebe uma intimação no seguinte sentido, olha, o seu procedimento, o seu processo foi suspenso, seja porque foi admitido um IRDR ou foi admitido um recurso especial ou extraordinário repetitivo. Mas vamos nos ater ao IRDR. Você está lá, no seu caso concreto, na sua ação individual, recebe a intimação com base no artigo 982, inciso 1. E diz lá, foi admitido um IRDR sobre o seguinte tema, sobre a seguinte matéria de direito. Aí tem lá a descrição da matéria de direito. Nós vamos debater, aqui no âmbito do tribunal, qual vai ser a tese jurídica criada a partir dessa matéria de direito. Aí você pensa, bom, cara, essa questão de fundo, ela até versa mais ou menos sobre o meu caso concreto. Mas o meu caso concreto ele tem uma peculiaridade aqui, ele tem uma matéria
de direito lateral, ou tem uma matéria de fato que afasta essa matéria de direito, não deveria estar suspenso o meu procedimento. Por que esses dois casos são emblemáticos para você usar o microsistema? Porque, por exemplo, lá no IRDR, se você pegar o regulamento do IRDR, ele nada diz sobre o instrumento à disposição da parte para evitar o sobrestamento do seu processo. Da mesma forma, se você olhar a regra do procedimento comum, você não vai encontrar nenhum instrumento lá no procedimento comum versando sobre a possibilidade de evitar a aplicação de um precedente vinculante ao seu caso concreto. Nos dois casos, estaremos diante de omissões legislativas. E qual foi a dica que eu dei para vocês? Qual é a principal finalidade do microsistema? Evitar omissões, ou melhor, solucionar omissões. E o que você pode fazer? Abra aí no seu código. Artigo 1037, parágrafo 9. Artigo 1037, parágrafo 9. Repara se o legislador não fala sobre a possibilidade de você usar a distinção no caso concreto. Está claro lá, você pode usar a distinção no caso concreto. Mas, professor, esse artigo 1037 ele está previsto no procedimento que versa sobre casos repetitivos. Sim, você está certo. Ué, como que eu vou aplicar isso, então, no IRDR, por exemplo? Como é que eu vou aplicar isso ao meu procedimento comum? Olha aqui o pulo do gato. O IRDR faz parte não só do microsistema de casos repetitivos, como também do microsistema de formação de precedentes. Então, em ambos os casos, você pode sim valer-se dessa petição chamada petição do distinguishing ou petição de distinguishing para afastar o precedente do caso concreto. Então vejam como que é importante você saber que existe a ideia do microsistema e principalmente saber qual é a principal finalidade desse microsistema. Tudo bem? Então no próximo bloco a gente continua.